Hey everyone, on this 2D Digital Congress on Nanobiotechnology and Bioengineering. I said that. Yay! Hello, my name is Ella Maruschenko. I'm owner of Ella Maru Studio. So I've been asked to say hi and talk to you guys. So I'm super happy. Thank you so much for it's really fun. You're gonna see our tutorial how to do Neuron in Illustrator. It's gonna look complicated, but it's not really. When you're gonna start doing that, you're gonna have so much fun. It's kind of like complicated on beginning, but when you're gonna start learning how to do it, it's gonna be easy step after step. So I hope you're gonna enjoy it, guys. I know a little about myself. I'm obviously was born in Russia because my accent. I was studying their art for many years. I was going to university. Same time I was studying in art studio, Sergei Krasnov and Vera Asambayeva. They're amazing artists. They teach me pretty much everything that I know. After that, I decided I want to study in Europe because Europe is like for artists, it's like you must go there. But I couldn't stay there for a while, and I decided to move to America. Here I met scientists who asked me to make images for them, and they don't take no for answer. So I guess I started, like, after a couple images, I was so like impressed how amazing it could be. I've never experienced anything in my life. How art and science can be together, how magnificent and beautiful it can be. So I start to just doing illustration for a scientist, and I'm super happy. I love my job. I just cannot imagine myself doing something else right now. I will not say it's easy job. I will not say, but there is no such thing like easy job. But I love it so much. You probably, if you start to doing something like that, or you're already doing something like that, you're enjoying it like it as much as I do. I really hope so, and I'm super happy that I can inspire people to do something like that. I'm super happy that more and more studio growing, and people know that science is not boring. Science is fun, and artists can be like together with science, I guess. I don't know else what can say. Like, thank you so much for letting me talk. Thank you. Bye. Olá, eu sou a Letícia e hoje eu vou narrar como desenhar um neurônio no Adobe Illustrator. A gente vai começar desenhando o axônio com a ferramenta da caneta. Ela fica nesse menu à esquerda, esse terceiro ícone, ou clica na letra P no seu teclado. E como funciona a ferramenta da caneta? Você vai clicar no primeiro ponto de âncora, depois vai clicar no segundo ponto de âncora, e enquanto estiver clicando essa segunda vez, você vai segurar e arrastar, que aí você vai poder fazer essas curvas e regular quão curvada você quer a sua curva. E lembre-se sempre de terminar o seu formato, o seu objeto, no primeiro lugar que você começou, que aí ele vai ser um objeto fechado. Agora, desenhando os terminais do axônio. E você vai perceber, usando a caneta, que quando você terminar um desses caminhos, a próxima vez que ele começar, ele vai estar com a angulação do último caminho que você fez. E aí, para voltar para uma angulação neutra, é só você clicar de novo no último ponto que você clicou. Você pode usar o botão Ctrl Z para desfazer alguma coisa que você errou, ou Command Z no Mac. Para dar zoom in e zoom out, você pode clicar Command mais ou Command menos no Mac e Ctrl mais, Ctrl menos no Windows. E outra dica legal é, se você quiser navegar na sua página, você segura a barra de espaço e arrasta com o mouse, segura e arrasta, e você vai conseguir caminhar pela sua
pelo seu Canva sem sair da ferramenta que você está usando. Você pode mover e redimensionar o seu objeto clicando na ferramenta de seleção, que é essa primeira setinha no seu menu à esquerda, ou a letra V no teclado. Você pode também rodar o seu objeto colocando o mouse no cantinho superior direito, e aí ele vai aparecer um símbolo de rotacionar. E aí você segura e arrasta que ele vai rotacionar o seu objeto. E se você quiser que ele rotacione num ângulo específico, segura a tecla Shift, que aí ele vai rodar só nos ângulos de 45, 90 graus, esses ângulos mais comuns. Agora a gente vai desenhar um triângulo usando a ferramenta de polígono. Você vai clicar com o botão direito naquele ícone circular, esse quarto ícone no seu menu à esquerda, e aperta a tecla de seta para baixo 2 vezes, que aí você vai ter um polígono só com 3 lados. E aí, para arredondar os cantinhos, você vai segurar a tecla A, e aí você segura naquela bolinha que apareceu e puxa para dentro, que aí ele vai permitir que você arredonde esses cantinhos. E para copiar essa forma várias vezes, sem ter que fazer Ctrl+C, Ctrl+V, você pode clicar em Alt e só arrastar, que ele já vai copiar uma nova forma. E aí você vai ajustando nas pontinhas aí e rotacionando, sempre usando a ferramenta de seleção, que é V. Agora com a ferramenta de elipse, pode ser a letra L no seu teclado. Você vai desenhar um círculo segurando o Shift para ele ficar com a aparência perfeita. E com a ferramenta A, que é essa setinha branca, você vai poder mexer nesses pontos de âncora e redimensionar o tamanho. E clicando nessas chaves do lado, você consegue mudar a rotação de cada ponto de âncora. E com isso criar essas formas mais orgânicas. Agora com a ferramenta da caneta de novo, criando essa basezinha para o corpo do neurônio. Agora com a ferramenta de seleção, a gente vai selecionar o desenho inteiro para ele deixar de ser vários objetos e se tornar um só. E clicar nessa ferramenta de Pathfinder, clicar no primeiro símbolozinho, que são 2 quadrados totalmente em branco. E agora tudo isso é um mesmo objeto. E se você quiser trocar a cor ou o traçado, você troca de tudo de uma vez só. E agora, com a ferramenta da caneta, a gente vai desenhar os dendritos da parte de cima do corpo. Você pode sempre redimensionar o tamanho deles com a ferramenta de seleção, rotacionar do mesmo jeito, ferramenta de seleção, colocando o cursor em cima do canto direito superior e arrastando para rotacionar. Se você não ficou satisfeito com o formato, você pode clicar na letra A e mudar os pontos de âncora do seu objeto.
Agora, selecionando todos esses objetos de uma vez só e clicando na letra A. Clicando o Alt no teclado e arrastando, você vai conseguir copiar e colar de um jeito bem mais fácil. Se você quiser espelhar alguma forma, você pode clicar com o botão direito em transformar e refletir. Que ele vai virar a sua peça, ele vai espelhar o objeto. E aí você consegue dar uma diferenciada nesses objetos, mesmo eles sendo os mesmos, só refletindo. Outro jeito de refletir é com a letra R no teclado e segurando Shift e arrastando. Ele vai inverter a imagem. E você pode fazer essa base dos dendritos com a ferramenta da caneta. Mais uma vez, fazendo essa técnica do Pathfinder para tudo virar um objeto só. Agora, selecionando tudo, a gente vai mudar o preenchimento. E se você quiser fazer um degradê, você vai clicar a seta maior que no teclado e ele vai abrir esse painel de gradiente. E aí você escolhe as duas cores que você quer usar nesse seu gradiente. E com essa pecinha, esse losango em cima, você consegue regular quão mais para uma cor você quer. E nesse caso, essa pecinha ficou fora, então é só colocar ela para dentro do objeto com a mesma técnica do Pathfinder, selecionando tudo e clicando nessa primeira dois quadradinhos preenchidos. Agora, para dar um efeito tridimensional, a gente vai copiar esse objeto inteiro e cortar fora um pedaço dele para que a gente possa fazer outro gradiente de cor e colocar em cima. E aí ele fica esse efeito tridimensional. Então a gente seleciona esse outro caminho por cima, seleciona os dois caminhos e clica nesse segundo quadradinho do Pathfinder. E aí muda o preenchimento dele, muda o gradiente com aquela mesma tecla do maior que e coloca em cima do objeto original e muda um pouquinho a transparência nesse painel de transparência à direita, só arrastando a bolinha para a esquerda para diminuir a transparência. Agora a gente vai criar o núcleo do neurônio, clicando na ferramenta de elipse e fazendo um círculo segurando o Shift no meio do corpo. Agora, selecionando tudo, você pode mudar a transparência no painel de transparência à direita e ajustar para a transparência que você quiser. Agora a gente vai criar uma elipse em cima do núcleo
colocar da cor branca e no painel de transparência selecionar o efeito de overlay, que aí ele vai ficar com essa transparência mostrando a cor de baixo. Agora a gente pode rotacionar e ajustar a posição com a ferramenta de seleção. E com essa outra ferramenta de seleção, daquela setinha branca, que é A, ajustar o tamanho. E você pode sempre trocar a transparência no painel de transparência aí à direita. E aí criando essa bolinha embaixo para dar esse efeito. E você pode colocar o mesmo preenchimento selecionando esse objeto que você criou, clicar na letra I e aí copiar o preenchimento do que você quer, que é o conta-gotas. Agora a gente vai criar uma meia-lua, arrastando o núcleo, segurando o Alt. E aí você coloca duas formas, uma em cima da outra, e seleciona esse segundo quadradinho do Shape Mode do Pathfinder, que aí ele vai selecionar só o que ficou por fora, que vai sobrar só essa meia-lua. E aí você pode trocar a transparência no painel de transparência e posicionar ele para dar um efeito tridimensional no seu núcleo. E aí, no caso, a gente seleciona a transparência Screen, que aí ele vai ficar mais esbranquiçado. Agora, com a ferramenta de quadrado, que pode ser a letra M no teclado, a gente vai criar um retângulo e arredondar os cantos, clicando nessa elipsezinha. Colorir ele com a ferramenta de conta-gotas e aí colocando o mesmo preenchimento do desenho principal. E você pode, nesse painel em cima, mudar o preenchimento e o contorno dele para o que você quiser. E aí, no caso, a gente vai colocar só esse azulzinho e selecionar em cima desse primeiro retângulo. Ajusta a transparência do preenchimento. E para criar essa sombra, a gente pode fazer essa técnica do Pathfinder e ajustar a transparência para dar esse efeito tridimensional, criar essa sombra mais clara. E aí a gente vai mover todos esses objetos para cima do axônio para formar a bainha de mielina. E aí vai copiando, segurando o Alt e arrastando e rotacionando para criar cada uma dessas estruturas. E aí você pode fazer maior e menor. Agora a gente desenha essa meia-lua com a ferramenta de caneta para criar mais um efeito tridimensional. E você pode ajustar a transparência e o preenchimento com esse efeito de gradiente. Então, a mesma coisa para a bainha de mielina. A gente desenhou essa forma e mexeu na transparência dela, na opacidade e no gradiente, para formar essa sombra.
essa sombra mais clara, que dá um efeito tridimensional. E você pode ajustar a forma desse objeto com a seta A. E lembrando que você pode sempre copiar um objeto com Ctrl+C, Ctrl+V, ou segurar ele e arrastar enquanto segura a tecla Alt. Agora, com a ferramenta da elipse, L no seu teclado, a gente vai criar outra circunferência e vai clicar nesse tipo de gradiente, esse circular. E aí vai editar a transparência do gradiente para fazer essa sombra em cima do núcleo. Mais uma vez, para dar um efeito tridimensional. E criando essas elipsezinhas dentro da bainha de mielina, editando a transparência delas e o gradiente. Nesse painel de opacidade dentro do gradiente, que você pode abrir com a tecla maior que. Ou nesse painel à direita e clicar no gradiente. E aí a mesma coisa para todas as outras estruturas. Você pode também trocar no traçado a cor do traçado, criar um gradiente dentro do traçado. É só ali no menu à esquerda você selecionar o quadradinho sem o centro e aí para o painel de gradiente e aí escolher o preenchimento do contorno. Lembrando que você pode usar o conta-gotas para copiar o dos outros que você já fez. E aí, nesse caso, você vai precisar talvez ajustar o ângulo do gradiente, para que ele fique igual ao ângulo desse retângulo. E aí é só ir naquele símbolozinho de ângulo no painel de gradiente e ir selecionando o ângulo. Agora a gente vai criar um retângulo na imagem toda. Selecionar o preenchimento dessa imagem. E você vai enviar para trás. Para trás do seu desenho. Você pode fazer isso clicando com o botão direito e organizar e enviar para trás. Ou criar outra camada. Nesse painel de camadas à direita, você pode criar uma nova camada, chamar ela de Layer 2, como vocês estão vendo no vídeo, e colocar ela embaixo da primeira camada. E aí você vai ter tudo que você fizer na camada 2 vai ficar atrás da camada 1.
E aí o fundo, você pode escolher o preenchimento e o gradiente. Criar uma terceira camada. E criar essa forma de elipse com esse efeito circular no gradiente. Selecionar a cor e a transparência e o tamanho. Você pode selecionar também a opacidade no painel de transparência. Isso vai criar esse efeito de brilho. Você pode fazer do tamanho que você quiser. E espalhar pela sua imagem. E você pode mudar o preenchimento dessas elipses para dar esse efeito diferente. Mudando a opacidade no painel de transparência. E vamos criar mais um objeto desse. E colocar com essa transparência e com esse preenchimento. Colocar por trás o desenho, nessa camada 3, que ele vai ficar por trás e vai dar esse efeito. Você pode criar uma quarta camada e colocar essas elipses. E deixar essa camada na frente da primeira camada, que elas vão ficar na frente desse desenho principal. Agora a gente está mudando a transparência do fundo, do quadrado do fundo. E mudando o preenchimento. Para escolher uma cor que dê um contraste legal com o desenho. Você pode escolher a cor clicando nessa bolinha dessa barra colorida. Clicando 2 vezes na bolinha, ele vai abrir esse painel de cores. E aí você pode selecionar a cor. Mudando mais uma vez o preenchimento desse gradiente. E pronto. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido como desenhar um neurônio usando o Adobe Illustrator. Muito obrigada. Tchau, tchau.